essa audiência pública para tratar do Júlio das Pretas. A vereadora Enilda Mendonça está aqui, faz parte da Frente Parlamentar das Mulheres na Câmara de Ilhéus, e a frente está promovendo esse evento. É a frente também que está promovendo? Além da frente, nós temos outros segmentos, secretarias municipais, né? Então, eu vou nomear todos que estão aqui nessa participação. Primeiro, bom dia, Vila, bom dia, Neto, bom dia, Aline, bom dia a todos os ouvintes do programa do Tabuleiro. É um prazer estar aqui com você novamente, Vila. Esse Júlio das Pretas a gente faz todos os anos. Esse ano nós sempre, porque a Frente Parlamentar de Mulheres, ela é composta por 3 vereadores, que sou eu, a vereadora Rúbia e o vereador Queco, mas nós temos tido outros mandatos que têm agregado, né, à frente, como o mandato do vereador Neto da Saúde, o mandato do vereador Maurício, e com certeza os outros vereadores também estão apoiando a gente aí nessa luta. Então, esse movimento do Júlio das Pretas que estamos organizando, nós temos a participação direta da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Mulheres, da Defensoria Pública, da OAB, da UBM, do CESAI, da UNEGRO, além de nós, da Câmara de Vereadores. Então, são instituições que se reúnem para que a gente possa fazer esse grande debate sobre o Júlio das Pretas. Há a comemoração, né, no dia 25 de julho, que é o dia das mulheres negras, caribenhas e latinas, e a gente aqui em Ilhéus faz esse debate. Tem um porquê. As pessoas às vezes dizem, Vila, de que a gente fica com mimimi, né? Que falar de mulher parece uma coisa que a gente está querendo se aparecer, mas existe um debate muito sério que a gente precisa fazer. Eu não sei se você chegou a ver que saiu agora, dia 24, o Anuário de Segurança Pública, que é uma pesquisa que o Brasil faz do ponto de vista de violência, né, de todos os aspectos no país, do aumento de violência ou da diminuição. Então, quando a gente trata de dados específicos, a gente vai perceber a importância disso. Então, esse anuário ele é feito anualmente e está fazendo um comparativo em relação ao ano de 2024, Sim. que, se você me permitir, eu quero trazer alguns dados que está sendo colocado hoje no Brasil. Então, em 2024, nós tivemos 1.492 mulheres mortas. Houve um aumento de 0,7% de feminicídio, né? Então, essas mulheres, 63,6% eram negras. Então, a gente está falando de dados. A gente está falando de uma pesquisa institucional. Nós não estamos falando porque a gente acha que a mulher é violentada o tempo todo. Nós temos os dados que comprovam essa violência. Agora, vereadora, existe hoje um grande apelo, existe uma corrente, né? São várias instituições de apoio às mulheres, e ainda assim esses números vêm aumentando. Não é impunidade que acontece, não? E não é ausência de lei. Porque no país nós temos leis que são referências no mundo. O grande problema é a efetivação da execução dessas leis. E também, Vila, na minha opinião, como diz meu irmão, que só serve para mim, na minha opinião, existe alguns estalos, né, que levam a isso. Então, você começa a ouvir em alguns segmentos de pessoas que têm cargos de poder a destratar a mulher. Sim. Isso acaba dizendo ao outro que ele também pode. Se quem está na linha de frente, que tem o poder na mão, que é o responsável de ser o garantidor de direitos, faz isso, eu também posso. Então, nós temos crescido no Brasil, né, o número de violência contra as mulheres, o número de perseguição às mulheres, né, e os números vêm mostrar isso. Então, para nós, isso é um assunto muito sério. Então, quando ela diz, porque tem Dia da Mulher, tem Agosto Lilás para discutir a violência contra a mulher, tem o Júlio das Pretas, é muito tempo, mas é porque a mulher morre todo dia.
Porque nós perdemos quase 1.500 mulheres no ano passado, em 2024, por ser mulher. Ela não fez absolutamente nada, ela não cometeu crime, o crime dela é ser mulher. Então é esse combate que a gente precisa fazer e a gente precisa falar. Porque quanto mais a gente fala, porque hoje as redes sociais é o mundo de ninguém, né? É o mundo de ninguém. Então nas redes sociais você consegue ver barbaridades, né? Para você ter ideia, um dos aumentos que fala o stalk, né? Que é o assediador virtual, em 2024 foram 90, isso são os registros, isso são o que foi registrado oficialmente, né? Fora o que não foi. 95.026 mulheres foram assediadas virtualmente. Esses dados são todos do Brasil. Todos do Brasil. Não, né? Eu estou trazendo aqui do ponto de vista, porque esse anuário, ele pega o Brasil como todo. Então, observe, 18,2%. Então, ficou fácil. Você pode, né, perseguir a mulher virtualmente, você pode fazer o que... Então, nós precisamos, para além a gente precisa do cumprimento dessas legislações. A lei existe, mas a lei sozinha, ela precisa ser executada. E aí, independente da classe social, teve aqui agora, lá em Natal, um animal deu mais de 60 golpes, mais de 60 murros. E aí justifica que foi uma crise de ciúme? E assim, esses dias, por causa do caso de Itabuna... Esse povo não é inteligente que agride, porque a justificativa é horrorosa. Tipo assim, não pensou nem na mentira. Ah, não, eu tive uma crise de ciúme, por isso que eu agredi. Como é que é isso? O caso que aconteceu em Itabuna, eu até falei aqui com o Vila, que é impressionante, é triste que eles vão diretamente no rosto da mulher. E eu falei isso. Esse caso de Natal só confirmou, porque na maioria das vezes é isso. O intuito é de deformar aquela pessoa. Se tem um ciúme por gostar, sabe? Um ciúme saudável, que eu acho que hoje é até arriscado você falar de ciúme, sabe? Porque é tão absurdo o que esses homens vêm fazendo. A gente sabe que existe o outro lado também, mas é muito absurdo a quantidade de mulher que vem sofrendo violência na Bahia, no Brasil. Todos os dias a gente noticia um caso de uma mulher que é morta ou que existe uma tentativa de feminicídio contra... É absurdo. E você vê que a cada 10 mulheres dessas que morreram, 8 elas foram mortas pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. A gente vê aqui, Ilhéus, nós tivemos casos, o caso de uma menina, a de Reis, não é companheiro. É algum bombo sujo, alguma coisa que não dá para chamar de companheiro. Eu achei massa ela falar isso. E você, Vila, eu sempre digo, às vezes eu me torno repetitiva nessa minha fala. Quem mata essas mulheres não são os inimigos dela. São as pessoas que elas escolheram para viver uma vida, para amar, para criar, para ter filho. Entendeu? Então, assim, não é o inimigo que está ali. E aí se transforma, porque assim, a morte, a violência física, ela é o último passo. Porque essas mulheres, elas vêm com a violência psicológica com sinais antes e vai minando a autoestima dessa mulher. Vai afastando essa mulher dos amigos, afastando essa mulher da família. Então é uma coisa bem sorrateira, que às vezes no início a mulher pensa que é um cuidado, aí começa a rastrear o celular da mulher, começa você está falando com quem, falando o quê, isso você não pode fazer, esse vestido você não pode usar, e vai começando assim. Quando a senhora fala sobre isso, que foi escolhido por ela, foi escolhido para amar, para cuidar, ambas as partes, ainda tem gente que fala, meu Deus do céu, escolheu errado, que dedo podre. Aí, uma vez alguém me disse assim, dedo podre dessa mulher. Mas a mulher tem que saber com quem vai se relacionar. Mas quando a gente senta para conversar, para se conhecer, seja numa mesa de bar, seja na praça, seja onde for, a gente não puxa a ficha. Né? Ninguém vai lá na polícia puxar a ficha. Nenhum homem puxa da mulher também para saber. Então, não é assim que funcionam as relações humanas, né? Não é assim. E o que me preocupa é que antes os homens colocavam as unhas de fora depois do casamento. Hoje não, é na paquera. É logo no início. Então, o que tem de menina, o que tem de adolescente sendo agredida, né? Então, isso me assusta por completo. E quando eu falava de violência psicológica, Vila, foi registrado 51.866 casos de violência psicológica em 2024, um aumento de 6,3%. 3.870 mulheres foram vítimas de tentativa de feminicídio, aumentou 19%. Essas 3.000
conseguiram, ainda estão vivas, né? Então, imagine, tentativa de feminicídio, se os caras tivessem dado tudo certo para eles, nós não teríamos só quase 1.500, né? Nós teríamos aí mais de quase 6.000 mulheres. Então, quase 6.000 mulheres quase que perdeu a vida. Dessas 1.500 foram embora. Não estão aqui por serem mulheres. E detalhe, 64,3% dessas mulheres são mortas em casa. Dessas mulheres que morreram no Brasil, 64,3% foram mortas em casa. Ou seja, a casa, ela não é mais um ambiente seguro para as mulheres. Então, quando às vezes a gente está na rua, se sente sufocada, a gente fica doido para chegar em casa e dizer, vou chegar em casa, que é o meu canto, é o meu lugar seguro, é o meu ponto de segurança. Para as mulheres, esse não é o ponto de segurança. E nesse mesmo anuário, que não é a temática aqui, mas eu acho que é importante, Vila, pontuar, que traz da questão dos mais vulneráveis, do estupro. Tem dados sobre isso, onde as crianças, onde é que elas sofrem violências sexuais. Né? A violência sexual é dentro de casa. A senhora está falando aí, e eu lembrei de uma música que a gente gosta, que a gente dança, que a gente acha uma música maravilhosa. Eu vou cuidar de você todo dia, toda hora e a todo momento. Você jamais vai duvidar do meu sentimento. É de dar inveja tanto amor assim. Não é perseguição, aí ele vai. Então, a música é uma música bonita. Seria realmente muito legal, seria muito emocionante, seria amor de verdade, realmente, se isso fosse verdade. Mas tem gente que não tem esse amor. É como se fosse uma propriedade. Esse é o sentimento. Desses homens, o sentimento é esse, é de posse. Então, se eu não é meu e eu não aceito perder. É como se fosse um carro que ele se apegou e disse, o carro é meu, ninguém tira daqui porque é meu, vai ficar velhinho comigo. Isso. E ele não aceita perder. Então, quando ele perde, ele diz, se não é meu, não é de mais ninguém. E aí, tira a vida da pessoa. Agora, vereadora, tem alguns casos também de algumas mulheres, e é claramente comprovado isso, que se utiliza da legislação, que é uma legislação, na minha avaliação, fantástica, maravilhosa, precisa ser colocado em prática, mas algumas mulheres acabam se utilizando da legislação, muitas vezes, para dar golpe. Esse comportamento não acaba tirando não acaba enfraquecendo a luta contra o feminicídio, não acaba enfraquecendo a luta contra essa agressão contra as mulheres? Olha, Vila, se a gente for olhar isso em percentual, isso é um percentual mínimo em relação a todo o debate que a gente faz de proteção às mulheres. E é óbvio que a lei ela precisa ser aplicada para todos da forma correta. Então, se alguém usa indevidamente, essa pessoa precisa ser punida, né, dentro do que a legislação prevê. Então, é óbvio que a gente não acata e não aceita a utilização indevida da lei para um benefício próprio. Assim como nós temos, Vila, temos em Ilhéus pessoas, homens, que utilizam a lei para prejudicar mais ainda a mulher. A mulher se separa, ele não compra briga, mas ele vai para a justiça falar da alienação parental. Ele não busca a criança em casa, ele não fica com a criança, e aí depois vai para a justiça dizer que a mulher está impedindo dele ter acesso à criança. E aí é uma forma também de violentar mais uma vez a mulher. Ela não está lá, mas violenta. Essa mulher arranja um namorado, ele vai lá e ameaça que vai matar o namorado. Então essa mulher ela continua sendo agredida, que Ilhéus tem. E se você souber o nome das pessoas que fazem isso, é pessoa de bem da comunidade, da sociedade, que todo mundo acha perfeito. Porque o grande agressor de homens na sociedade, né, quando ele é desmascarado, mas para a sociedade é um homem de bem. É um homem de família, é um homem de caráter, é um homem de bem, que só sabe que está sendo violentado. Então, assim, nesse sentido a lei não pode ser usada nem por homens, nem por mulheres, para benefício próprio e tentar prejudicar o outro. Porque essa lei ela foi formulada, principalmente a Lei Maria da Penha, a partir de muito sofrimento da própria Sim. Maria da Penha, que o Brasil teve que sofrer internacionalmente para poder construir a lei. Então, observe, essa lei ela vem de um processo muito doloroso. Então, essa lei ela é feita para proteger as mulheres que estão sofrendo.
né? Para proteger essas mulheres que estão sofrendo. E a gente não pode deixar que tem um recorte de raça. Querendo ou não. Você tem, as pessoas dizem assim, você tem mulheres de classe social alta apanhando? Tem mesmo. Nós temos. E temos algumas que eu agradeço publicamente quando uma mulher que tem uma visibilidade grande vai para a rua e diz, e que ela fala, ela está ajudando as outras mulheres. Sim. Que ela está dizendo às outras, fale também. Né? Denuncie também, não se cale. Escondo, né? Mas quando você vai para uma pesquisa, quando você vai para dados, você vê que tem um recorte. E o recorte é de raça. E uma sociedade, quanto mais desigualdade social tiver, mais a mulher vai sofrer. Porque é a primeira a ter que abrir mão do emprego. Né? É a primeira... porque quando você vai para uma entrevista de emprego, o empregador pergunta, você tem filho? Para a mulher. Não pergunta ao homem. Por quê? Porque para a nossa sociedade a mulher é uma cuidadora. Né? Então é ela que vai cuidar do filho. O homem não tem responsabilidade com os filhos, do ponto de vista, né, que eu estou discutindo aqui, de espaço de mercado de trabalho. Então, se você homem tem filho, não é um empecilho para você ser admitido. Mas se uma mulher tem filho, com quem vai ficar se ficar doente? Né? São as perguntas que às vezes é feita numa entrevista de trabalho. Isso parece que não é nada, mas é. É sim uma forma de você distinguir, apesar da lei dizer que todo mundo é igual, mas você distinguir os gêneros. E tem um recorte de raça. Querendo nós ou não, tem um recorte de raça. O índice que prova que as mulheres que mais sofrem neste país são as mulheres negras. Porque envolve o racismo também, envolve muita questão de desigualdade, como você mesmo falou. E envolve até o próprio racismo. O racismo também o racismo estrutural, relacionado né? ao racismo estrutural. Você chega na delegacia... E o poder, tipo assim, de muitos homens achar que eles têm poder sobre a mulher negra. Exato. E como objeto. Como objeto. Como objeto. Então, assim, você chega na delegacia, eu falo isso de país inteiro, para fazer um boletim de ocorrência, aí a pessoa pergunta, você tem certeza que quer registrar? Eu já estou ali numa situação para lá de vulnerável, porque uma mulher, para ter coragem de ir lá denunciar, é porque ela não suporta mais. Aí o outro que está ali, que tem que me acolher, me dizer, olha, o caminho é esse. Você tem certeza? Vá para casa e pense. Amanhã você volta. Isso é inadmissível. Às vezes não consegue voltar, né? Não volta, porque ela não se sente amparada. Sabe? Então, assim, por exemplo... Ou porque foi assassinada. Ou porque foi assassinada. Porque ela foi pedir... As mulheres que, no geral, geralmente são assassinadas, elas já foram pedir socorro. Ela já pediu. Às vezes, elas já estão com medida protetiva. E, infelizmente, o Estado, quando eu falo Estado aqui, eu falo nação, eu falo, não falo o Estado da Bahia, o Estado... Não estou falando nós, enquanto Estado, não conseguimos proteger essas mulheres. Elas têm medidas protetivas. A última vez que eu peguei os dados de medida protetiva aqui em Ilhéus, nós não tínhamos ainda a Ronda Maria da Penha, que é bem recente, que a Ronda Maria da Penha, ela é responsável por acompanhamento das mulheres com medidas protetivas. Não é ela que vai atender quando uma mulher está sendo violentada, né? Então, a Companhia 70, estava acompanhando na época, não sei hoje qual é o número, 120 medidas. Então, observe, a 70 pega a parte norte. E campo. Então, parte dessas medidas era no campo. Essa mulher isolada lá no campo, como é que ela é acompanhada? Se a gente que está aqui na sede do município não consegue, imagine uma mulher que está a quantos quilômetros de distância no campo. Então, Por isso existe o medo de denunciar, porque se você denuncia, a pessoa ela não é presa, ela só tem uma medida protetiva que me garante a proteção. Essa pessoa está com muito mais ódio de você, com muito mais raiva de você, por você ter feito isso, por você ter exposto. E se não existe essa medida, ela vai vir atrás de mim para me matar. Exatamente, porque a medida protetiva acaba sendo um pedaço de papel. Entendeu? Sem uma política efetiva de dar. Então, assim, nós vamos fazer a audiência pública amanhã, com esse debate, amanhã, dia 31, na Câmara de Vereadores, às 14 horas. E aí a gente vai estar falando de luta, de resistência e levando algumas mulheres... São 2 dias aí. São. As mulheres pretas que nós vamos homenagear. São 10 mulheres que nós vamos homenagear amanhã.
fazer esse debate interno na casa. E no dia 1º nós vamos fazer ali na Praça do Teatro, Mulheres Negras em Movimento, estamos chamando assim, onde nós ali teremos uma feirinha com as mulheres de artesanato, né, com as mulheres que estão envolvidas nisso. Vamos ter dança, música, teatro, acompanhamentos, alguns atendimentos jurídicos e juntamente as secretarias estão providenciando esses atendimentos de médico, de acompanhamento lá, que essas mulheres vão poder estar recebendo ali a partir das 14 horas até final da tarde na Praça do Teatro. Essa ideia de fazer 2 dias, você finaliza o Julho das Pretas, porque as instituições foram fazendo durante o mês atividades e nos unimos para fazermos juntas essa atividade dia 31, como encerrando o Julho das Pretas, e começando 1º de agosto, porque o Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher. Então, a gente já faz abertura também desse mês de agosto, aí no dia 1º, com essas atividades durante a tarde ali na Praça do Teatro. Amanhã, quem vai estar palestrando lá no Julho das Pretas? Parece que a doutora Fabiana Peixoto, é isso? Isso, nós teremos a doutora Fabiana Peixoto e a doutora Tiara Gonçalves. Elas irão estar interagindo conosco sobre o tema Mulheres Negras, Luta, Resistência e Conquistas, né? Então, nós teremos esse debate que elas vão estar palestrando, mas que a população todo que estiver lá quiser participar, quiser falar, vai poder fazer isso. E temos essa expectativa de que as pessoas participem mais. Quero convidar todos, não só as mulheres, quero convidar os homens também, porque se a gente não envolver os homens nessa luta, nós não vamos ganhar. É uma guerra que não dá para ganhar só com as mulheres. Nós precisamos envolver. Então, quero convidar aqui cada homem que sabe da importância de proteger, né, que tem as suas filhas, né, que tem as suas netas e que vem abraçar essa luta, porque ninguém está livre. Né? Então, você tem um homem que passou a vida toda protegendo sua família, né, respeitando, e daqui a pouco sua filha, ou sua sobrinha, ou sua neta é violentada e morta por um cara. Esses né? eventos, vereadora, eu entendo que são bem interessantes, mas são eventos voltados para a mulher, e a mulher já sabe o que ela sofre. Eu entendo que é necessário a gente ampliar essa discussão, por exemplo, para um campo de futebol. Não que a mulher não torça para o futebol, mas a maioria dos torcedores são homens. Sim. Então a gente precisa... A mesa do bar. Exatamente. Essa discussão e esse processo de conscientização tem que ir para o campo, o ambiente masculino. Porque no ambiente feminino, todas já sabem. E muitas delas sofrem isso. E eu tenho certeza absoluta que muitas das mulheres que estão envolvidas nesse movimento também sofrem. E muitas vezes se calam, lamentavelmente. Então, é necessário envolver e levar essa discussão para o campo masculino. Importante pensar nisso. Sim, nós temos já definido na frente parlamentar, não temos ainda a data, de fazer tipo uma roda de conversa com homens. Sim. Né, sobre essa temática, para ir trazendo os homens. E aí, Vila, porque eu sempre digo, nenhum homem nasceu agressor. Da mesma forma que ninguém nasce ladrão, que ninguém então, nasce assassino, nenhum homem nasce agressor. Então, em Ilhéus, nós temos uma lei de 2022, se não me falha a memória, da nossa autoria, que foi um debate em consequência da frente parlamentar, foi um debate, uma reflexão que a gente fez na frente, que a gente apresentou um projeto de lei que cria o Centro de Referência de Acompanhamento do Homem Agressor. Tem a lei, mas a execução não tem. Porque o que acontece? A gente teve, inclusive, a ajuda da doutora Sandra, que ela trabalha na Justiça, então, assim, que ela é da vara, acompanha essa área aí, tentando executar. O que seria na prática a execução disso? É ter um espaço físico com o psicólogo, com o assistente social, com o educador, né? Acredito que no máximo 5 profissionais, para fazer o atendimento e acompanhamento desse homem. Porque quando esse homem for denunciado, uma das punições que está prevista na lei é prever esse acompanhamento. Ele ser obrigado a
a fazer esse acompanhamento. Sob pena de ou vai preso, ou entendeu? Então Sim. seria uma alternativa para ele fazer esse acompanhamento. Porque a gente precisa tratar esse homem. Porque se a gente não trata esse homem, todas as mulheres que passarem por ele vão sofrer do meu jeito. Então não adianta a gente salvar uma, tirar dali, conseguir tirar do ciclo. Dele. Todas que passarem vão ser vítimas. Porque esse homem, na minha opinião, no meu entendimento, ele tem um adoecimento psicológico. Ele tem um adoecimento mental. Como é que ele chegou nesse ponto? Aí vai olhar o histórico, vai, entendeu? Tem uma explicação para isso. Então, eu acredito que o homem pode sim se recuperar e deixar de ser um agressor de mulheres. Por isso que a gente precisa dos homens nessa conversa, nesse diálogo, para ele virar pro cara, né, na mesa de bar e dizer, cara, né, é inadmissível isso, e a gente fazer disso. É difícil, Vila, porque a gente também não tem muitas pessoas na sociedade que queiram se envolver nas políticas públicas, Mas né? é necessário fazer, é necessário começar. Eu recordo que quando se iniciou a campanha para parar de fumar em ambientes fechados, e a coisa foi diminuindo. Hoje, existe uma campanha grande e diminuiu muito a quantidade de pessoas que fumam. E a proporção que o tempo está passando, a campanha está aí. A campanha ela não parou em nenhum instante. Então é necessário começar uma campanha dessa sem prazo de encerrar. Porque isso tem que estar no dia a dia, tem que estar na escola, tem que estar no ônibus, tem que estar no outdoor, tem que estar no rodapé, de algum canto, qualquer lugar que a gente passar a olhar e ver aquilo está nos fortalecendo a cada dia. E trabalha no processo de conscientização. As nossas futuras gerações vão chegando com essa consciência. Não é uma coisa que vai resolver da noite para o dia, mas é necessário começar. Exatamente. E também é necessário que a gente se envolva do ponto de vista de que nós precisamos, desde criança, que as nossas crianças entendam não. Sim. Nós estamos tendo dificuldade do não, não é? Então, assim, como é que faz? Um não precisa ser não. Né? Então, se eu não quero, eu não quero. Eu não posso forçar o outro a querer uma coisa que não quer. Então, mas hoje a criança não aceita o não, desde pequenininha, e os adultos vão cedendo. Então, a criança passa a entender só o sim. Parece pouca coisa isso, não é não. Isso vai dizer o futuro. Qual é a geração futura que nós temos? Só de pessoas que tem o sim, e que só aceita sim, não aceita o não. Independente do lugar que ela esteja, seja mulher, todo mundo vai ser vítima. Porque ele não vai aceitar que alguém diga não. Nós temos visto casos, a gente não tem como a gente não misturar as coisas, né? De filho matando mãe por causa de um não. Filho matando mãe por conta de um não. Porque não aceitou, porque não deu dinheiro, porque não. Então, tirou o celular, tirou a tela, entendeu? Então é terrível. Então nós estamos vivendo. É a falta de limite, né? E que as redes sociais dificultam muito a vida dos pais. Muito, muito, muito. Então nós temos visto hoje barbaridades acontecerem, né? Você vê um adolescente que matou o pai e a mãe com a namorada assistindo. Então, assim, nós estamos numa terra sem... Tá amarrado, só Jesus na causa. Difícil. Obrigado, vereadora, por sua participação aqui. Tem mensagens aqui? Diga, filha. Tem mensagem. Marisa mandou gratidão ao seu programa por abrir espaço para vozes das entidades que fomentam o enfrentamento à violência às mulheres. Parabéns à Frente Parlamentar e a todas e todos que entendem que violência doméstica é um problema que envolve toda uma sociedade. Desde minha adolescência eu entendi que nós mulheres precisamos nos fortalecer através da informação. Eu também, Marisa, conhecimento liberta, exatamente. Exatamente. E tem uma pergunta para a senhora que foge um pouco essa questão do evento, que é o Vitor Matos, ele mandou. Pergunta à nossa vereadora por qual motivo o salário da educação não veio com reajuste ABS. O que é isso? Também não sei. Eu achei que o reajuste. Eu achei que Juro que eu achei. ABS abraço. Mas é um ponto ali depois. Não tem não, foi direto. Porque foi direto. Se não é abraço, estou considerando como abraço. Tá certo, ainda bem, ó. Porque a ABS eu tô pensando que é freio de carro. Não, eu também conheço como freio, tá vendo? É porque no WhatsApp, então as pessoas falam muito ABS, código, verdade. Né? Então, não, mas é sem ponto, foi direto. Ele foi direto aqui, eu não me senti velha totalmente não. Ok. Tô avisando logo, viu? Né? A gente ainda nem completou 18 anos.
Então, primeiro, se me permite, eu vou encerrar antes de responder a ele, porque já muda realmente completamente. Aí já vai falar sindicalista. Então, eu queria agradecer, Vila, mas dizer a cada um que está nos ouvindo, para que cada um se sentir responsável por essa pauta, né, de que a gente precisa proteger essas mulheres, que a gente precisa proteger as nossas crianças mulheres que estão sendo abusadas dentro de casa. A gente precisa proteger. Então, e os meninos também. Eu falei mulheres por conta, mas se você pegar o abuso sexual de crianças, de homens também, né, de mulheres é maior, mas de meninos também tem aumentado. Então, a gente precisa pegar essa luta como uma luta nossa, como uma defesa da nossa sociedade, como defesa da nossa vida, da nossa sobrevivência enquanto sociedade, enquanto ser humano, né? Porque ninguém sobrevive sendo infeliz a vida inteira, apanhando a vida inteira e sendo morta pelo único fato exclusivo de ser mulher e ter tido a coragem de dizer não a um homem. Então, que é lamentável. Então, queria reforçar, amanhã, às 14 horas, estaremos na Câmara com audiência pública. A doutora Fabiana, a doutora estará conosco. Tiara, né? Errei o nome. Doutora Tiara estará conosco. E na sexta-feira à tarde, nós estaremos na praça, nesse grande movimento, para poder a população com o microfone aberto. Então, quem quiser ir lá fazer uma fala, nós vamos deixar o microfone aberto para a população que queira ir lá, que queira se manifestar, que queira nos apoiar nesse evento. E nós vamos estar lá a tarde inteira para poder tirar de dentro do Legislativo e levar para a rua, né? E agradecer também aqui a contribuição de cada entidade que está participando, né? Então, vejo que a Frente Parlamentar, ela é composta por várias instituições e a gente fez esse movimento esse ano juntando executivo e legislativo, porque é uma pauta que precisa estar acima de todas as vontades políticas, porque é uma realidade. Ilhéus é uma cidade violenta para as mulheres, então a gente precisa estar unindo todas as forças e unindo a educação, unindo a cultura, unindo a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, para que a gente consiga qualquer vitória, porque se cada um caminhar sozinho, isolado, ninguém consegue. Então, nesse sentido é que nós estamos unificando essa força em Ilhéus para fazer dessa bandeira uma bandeira única de todos. Bom, nós tivemos ontem a conversa com o governo, nós fechamos o acordo com o governo do ponto de vista salarial no dia 4 de julho. O governo encaminhou o PL para a Câmara no dia 24, portanto, a semana passada, quinta-feira. Esse PL que não somente da educação, mas também dos agentes comunitários de endemia, que não tinha sido fechada ainda a campanha salarial do ponto de vista financeiro, entrou ontem pela competência. Então, está aguardando a Câmara votar, que foi pedido regime de urgência urgentíssima, para votar esse PL e o município, então, vai fazer o pagamento retroativo a junho. Tem previsão de votar o PL? Então, falamos ontem com o presidente e o presidente pediu à Comissão de Justiça ver se conseguiria colocar na pauta hoje, nós não sabemos ainda, mas o governo se comprometeu de até o dia 10 pagar em folha extra o correspondente ao mês de julho e o correspondente ao mês de junho. Então, nós estamos trabalhando com essa possibilidade aí. Ontem já foi fechada esse acordo, de novo, essa conversa com o governo, de sair essa folha extra até 10 de agosto. Então, é uma boa notícia e as coisas estão caminhando, sim, em relação a isso. Sim. Isso é bom. Obrigado, vereadora, hein? Eu que agradeço mais uma vez, bom dia a todos e até amanhã e sexta-feira, se você puder passar por lá, para a gente estar dando aí esse apoio. Portanto, amanhã, dia 31, às 14 horas, na Câmara de Vereadores, Júlio das Pretas, uma audiência pública, e no dia 1º de agosto vai ser na Praça Pedro Matos. Pedro Matos. É Pedro Matos o nome da praça. Eu, Lucas, Pedro Matos. Em frente ao Teatro Municipal de Ilhéus, Mulher em Movimento, não? Uma sequência aqui do Júlio das Pretas, também às 14 horas. Vamos para o apoio? Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando eu pensei que a pergunta que fosse fazer era sobre precatório.